Boa noite, gente. Na verdade, esperando o pessoal entrar. Boa noite a todos. Vamos começar mais um programa do Prerrogativas em Pauta. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou mandar um convite para a doutora Maíra. Deixa eu mandar o convite para ela aqui. E aí, Felipe? Antes de chamar a doutora Maíra realmente para compor a live com a gente, gostaria de dar boa noite a todos. Mais um programa Prerrogativas em Pauta, juntamente com a Escola de Prerrogativas, a nossa diretora Carolina. Meu nome é Idala e hoje nós vamos receber a doutora Maíra Fernandes. Ela é advogada criminal, vice-presidente da Abracrim, coordenadora do IBCCrim aqui no Rio de Janeiro. E o tema da live de hoje são os desdobramentos das prerrogativas nos processos judiciais criminais frente à Covid-2019. Enquanto ela também entra, eu vou ressaltar novamente, como vocês sabem, o e-mail de prerrogativas, caso vocês tenham alguma violação, que é prerrogativas@oabrj.org.br. E também nós temos o WhatsApp, que é 24 horas, 21 99 803 7726. Oi, Tatiana. Boa noite. Boa noite a todos, né? A doutora Maíra já deve ter chegando. Chegou aqui. Vou mandar o convite para ela. Mandando enquanto ela aceita. Enquanto isso, eu pedi vocês para clicarem no aviãozinho na parte de baixo. Já pediram para compartilhar. Oi, doutora, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui na Escola de Prerrogativas com vocês. Prazer é nosso. Eu já fiz uma pequena introdução sobre a doutora e o tema de hoje. O pessoal está animado. Então, a palavra é da doutora. Tá bom. Pois é, o tema é importante e urgente, né? Nós estamos realmente num momento muito excepcional para o mundo inteiro e também para a advocacia, né? Não poderia ser diferente. E muito já tem se falado sobre isso. Acabei de assistir, inclusive, uma ótima live do presidente da Comissão de Prerrogativas, Dr. Marcelo Oliveira, com o presidente Hilário, da subseção, falando sobre as dificuldades da advocacia. A minha conversa com vocês hoje vai ser especificamente sobre as dificuldades da advocacia criminal, que, na verdade, arriscaria dizer, se está difícil para todo mundo, talvez esteja ainda mais difícil para a advocacia criminal por uma série de circunstâncias. Primeiro, porque a advocacia criminal, ela depende muito do contato pessoal. Então, do contato do advogado com o seu cliente, do contato do cliente com, né, que é réu num processo penal com o juiz. Né, assim, eu costumo dizer que o juiz precisa sentir o cheiro do réu, precisa olhar nos olhos do réu. Assim, isso é absolutamente fundamental. Essa é a lógica, inclusive, das audiências de custódia, por exemplo. De que seja, isso tem tratados internacionais de direitos humanos que dão suporte à audiência de custódia, justamente por causa disso, da necessidade de que o juiz possa ter contato com o réu pessoal logo após a prisão. E que, nesse momento, não só ele possa avaliar as circunstâncias da prisão, saber se há necessidade de manutenção da prisão ou não, como também as condições físicas
do réu naquele momento, daquele que foi preso naquele momento, que ele recebe o auto de prisão em flagrante, para saber se ele não sofreu maus tratos, tortura e tudo mais. Essa audiência de custódia, para começar, não está acontecendo agora. Sim. Por uma circunstância óbvia, nós não temos estrutura para realizar as audiências de custódia, mas existe um prejuízo muito grave. Um prejuízo para a defesa, né, sem dúvida alguma, um prejuízo para o réu e para todo o sistema de justiça como um todo, porque um dos grandes ganhos dos últimos tempos foi justamente a realização dessas audiências de custódia em todo o país presencialmente, que houve muita resistência de todos os tribunais, eu acompanhei isso muito de perto, na época era presidente do Conselho Penitenciário, militei muito por essa realização das audiências de custódia e veio por determinação do Conselho Nacional de Justiça. No momento não estão acontecendo. E para a advocacia, isso ainda tem um particular prejuízo, não só da defesa, mas também dos advogados que trabalham só com as audiências de custódia. Nós sabemos da realidade dificílima dos chamados audiencistas e existem também os audiencistas de audiência de custódia, né, que fica, em grande parte, aqueles que são presos em flagrante, muitas vezes são assistidos pela Defensoria Pública, mas muitos outros também por esses advogados que só fazem audiência de custódia e que nesse momento estão passando fome, assim, uma dificuldade muito grande porque vivem disso e ela já não está acontecendo desde o início do isolamento. Só que é um problema de dificílima solução, porque não vejo meios de realizar as audiências de custódia presencialmente nesse momento que não tem estrutura para os juízes, os promotores, os defensores, os advogados realizarem isso com segurança. Não vejo como também, por outro lado, substituir essas audiências de custódia por videoconferência, por exemplo. Porque se nós fizermos isso, primeiro, nós desumanizamos ainda mais aquele que já é muito desumanizado na audiência de custódia. Sim. Segundo, então ele te torna ali uma tela, né, prejudicando a própria lógica da audiência de custódia. Segundo, que eu acho que isso pode cristalizar as videoconferências nas audiências de custódia para todo sempre. Né, que isso já é um desejo de muitos tribunais. Então, é um risco enorme nós pleitearmos, por exemplo, a realização de audiências de custódia. O que nós estamos pedindo, de modo geral, aos advogados, é que, pelo menos, haja um julgamento dessas audiências de custódia com direito à defesa e à ampla defesa por parte dos advogados. Ampla não será, mas pelo menos que os advogados tenham acesso ao auto de prisão em flagrante em paridade de armas com o Ministério Público. Porque o que acontece hoje nessas audiências de custódia? O Ministério Público tem acesso ao auto de prisão em flagrante diretamente da delegacia de polícia, porque existe um compartilhamento inicial de informações da delegacia para o Ministério Público. Então, quando o sujeito é preso em flagrante, imediatamente esse APF vai para o Ministério Público. E o Ministério Público já se manifesta sobre a manutenção ou não da prisão. Um advogado, para ter acesso a esse auto de prisão em flagrante, em tese, nesse momento de isolamento, de pandemia, de absoluta restrição, né, de circulação, prestes a ser decretado lockdown, ele tem que ir a uma delegacia de polícia para poder ter acesso ao APF, o que já é, por demais, difícil para o advogado. Então, o que nós estamos pleiteando é que o advogado tem acesso a isso no sistema. É muito difícil ele conseguir requerer, porque mesmo quando entra no sistema, ele não sabe o número ainda, o número não foi gerado. É uma dor de cabeça enorme. Há quem consiga, não sem antes ter uma enorme dor de cabeça para conseguir requerer. Então, o que nós temos pleiteado, via OAB, Abracrim, diversas organizações, associações, inclusive das quais faço parte, é que o advogado consiga ter acesso a esse auto de prisão em flagrante para que ele possa se manifestar, que tem uma data para julgamento dessa audiência de custódia e que, enfim, o juiz ouça essa manifestação do advogado. Não pleiteamos, repito, a realização das videoconferências com um absoluto medo de que isso se cristalize para todo sempre. Então, esse é um problema da audiência de custódia que está posto.
Nós já levamos, inclusive, isso ao próprio CNJ, estamos aguardando orientação do CNJ para tentar melhorar esse contato e esse julgamento, né? E, na verdade, estamos ainda aguardando. A realização, a mesma lógica se aplica à realização de audiências de modo geral também. Nós estamos falando muito de conferências, o tribunal hoje recebe já uma estrutura para a realização dessas videoconferências, mas eu vejo com muita preocupação a realização dessas videoconferências na advocacia criminal, no julgamento criminal. Primeiro, uma série de dificuldades. O sujeito que está preso precisaria ter um advogado ao lado dele, na unidade prisional, e um advogado na sala de audiência, né? Isso está previsto, inclusive, na lei das videoconferências. Como nós iríamos realizar isso no momento se nós temos absoluta restrição até mesmo para a entrada dos advogados no ambiente prisional? Não faltam relatos de advogados tendo absoluta dificuldade de ter contato com seus clientes. Os advogados idosos, por exemplo, já não podem entrar no sistema. Tem uma proibição de advogados idosos entrarem no sistema pelo risco de contaminação. Nós temos notícias de cada vez mais contaminações, está crescendo cada vez mais o número de contaminações de coronavírus no sistema penitenciário. Esse é um outro problemão que nós estamos absolutamente engajados em pleitear medidas de desencarceramento, porque o ambiente prisional é um ambiente absolutamente propício para disseminar esse vírus em larga escala, dada a superlotação carcerária e a proximidade dos presos um ao lado do outro. Enfim, é óbvio que é absolutamente difícil conter. Não bastasse isso, nós temos as restrições impostas pela própria Secretaria de Administração Penitenciária. Então, esse direito, para começar, de ter um advogado ao lado do preso na unidade prisional e um outro na realização da audiência, já seria absolutamente inviável. Além disso, assim, essa questão que eu falei da necessidade do juiz ter o contato físico com o réu, que também se perde. Imagina, um interrogatório por videoconferência, sem dúvida, seria um interrogatório absolutamente prejudicado, sendo que o interrogatório é o momento mais importante do processo. Assim, é aquele em que o réu tem a oportunidade de dar a sua versão dos fatos. Não bastasse, a própria oitiva das testemunhas também ficaria muito prejudicada. É muito comum o advogado de defesa falar com a testemunha antes, como é que vai ser aquele momento, porque são pessoas que antes não tiveram ainda a oportunidade de prestar um depoimento em juízo. Então, esse ambiente criminal, ele é sempre muito... Tem uma mamãe aqui ao fundo. Sem problema, não. Eu vou ter que, se ele continuar, eu vou ter que ir lá tentar acalmar a pessoa. Sem problema, doutor, tadinho. A gente tem isso também, na verdade, assim, da dificuldade do momento. Não é um momento normal para a advocacia, de modo algum, nem de cumprir esses prazos, etc. Mas voltando para a audiência, seria absolutamente difícil. Até essa própria orientação. É comum você antes falar ali naqueles corredores ali do fórum mesmo, olha, a audiência vai ser assim, vai ser assado, o que você não souber, o que você não lembrar, não se preocupe, você pode dizer, imagina a audiência acontecer sem nada disso, né? Sem esse contato, que é absolutamente saudável e importante. Em relação ao cumprimento dos prazos, mesma preocupação, assim, uma colega, nesse momento, por exemplo, está com prazo para resposta à acusação num processo grande, num processo trabalhoso na Justiça Federal, e ele pediu a suspensão do prazo, dizendo que, olha, eu preciso conseguir documentos com o meu cliente, eu preciso estar pessoalmente com o meu cliente, coisa que eu não vou conseguir fazer. O cliente dele mora em outro estado, no caso mora no Espírito Santo, ele não tem como estar com o cliente nesse momento, é impossível fazer uma resposta à acusação sem ter esse contato. Esse contato do cliente com o advogado antes da elaboração de uma defesa é absolutamente essencial. Olha, eu não raro já recebi um cliente que senta na minha frente e conta a história. E aí eu falo, bom, olha só, eu não acredito em uma palavra do que você falou. Tem alguma coisa que não encaixa.
Se eu não acreditei, juiz nenhum vai acreditar. Vamos começar do zero, né? Eu preciso saber a verdade. Para eu te ajudar, eu preciso saber a verdade. Sim. E é difícil, porque o processo criminal tem todas essas dores, ele é dramático por natureza, sabe? Assim, Longo e dramático. ele é altamente dramático por natureza, assim. Não raro tem verdades e meias verdades. Não raro o sujeito vira e fala assim, olha, esse crime eu não pratiquei. Eu já pratiquei outro, mas esse crime eu não pratiquei. Mas o advogado precisa saber todo também, sabe? Então, não dá para fazer uma resposta à acusação sem esse contato, que tem que ser um contato olho no olho, sabe? Tem que ser um contato de uma conversa longa. A conversa antes de uma resposta à acusação é uma conversa de horas, sabe? É uma conversa de choro. As pessoas choram. Todo o escritório de advocacia criminal tem lenço de papel lá ao lado da mesa, porque eles são, assim, plenos de emoção e de sofrimento e etc. Então, é impossível, assim, não há meios de fazer uma boa defesa sem esse contato pessoal. É óbvio que isso fica absolutamente prejudicado. Então, eu entendo que, via de regra, é muito difícil cumprir esses prazos durante esse período de isolamento sem esse contato físico. Me parece muito razoável a proposta da OAB do Rio de Janeiro ao CNJ, que ainda está aguardando resposta, de que os prazos não voltem automaticamente, né? Que ao invés do advogado ter que justificar o não cumprimento do prazo, que ele, na verdade, peça, se ele quiser, o cumprimento do prazo. Pode haver, de fato, uma situação excepcional, mesmo na advocacia criminal, que o advogado queira que a defesa seja apresentada, que os prazos sejam cumpridos, que aquele processo ande, até porque, muitas vezes, esses processos eles ficam realmente como uma verdadeira espada de Damocles na cabeça do réu, anos a fio esperando o julgamento. Então, às vezes, ele realmente quer que aquele negócio ande, que aquele julgue. Mas essa avaliação, ela tem que depender do caso em concreto, da estrutura do advogado para poder fazer essa defesa. Então, realmente, se esse contato físico que eu acabei de falar, né, tão fundamental, se ele já tiver acontecido com a exaustão antes do isolamento, pode ser que esse advogado tenha condições de cumprir um prazo de uma resposta à acusação, por exemplo, ou pode ser que já esteja numa fase de alegações finais, então todas essas provas já foram cumpridas, as audiências, essas provas já foram realizadas, então está só numa audiência, numa fase final de alegações finais. Então pode ser que ele queira, de fato, que o processo ande e cumpra. Mas é preciso que ele se manifeste dizendo, olha, tenho interesse na manutenção do processo normalmente. Até porque, para ele poder justificar a impossibilidade de cumprir esses prazos, ele precisa conseguir ter acesso aos recursos, né? Então, eu não consegui entender essa lógica da resolução do CNJ que diz: os prazos estão andando, salvo se o advogado peticionar justificando o não cumprimento. Se ele não tem meios de peticionar, porque não tem computador adequado, porque não tem uma internet que funcione, porque, enfim, porque está com problema de doença na família, enfim, por mil motivos, se ele não tem como peticionar se ele não tem como cumprir aquele prazo, ele também não tem como peticionar para dizer que não tem como cumprir o prazo. Exatamente. Né? Então, na verdade, tem que ser o oposto. O advogado tem que dizer, e alguns escritórios já estão realmente mais acostumados com o home office, já tem estruturas de computadores, de internet, de tudo, já tem os autos do processo em casa, né? Porque é outra questão, assim, quase todos os processos criminais são físicos ainda, né? Nós temos poucos processos totalmente virtuais, né? Então, se ele tem estrutura, ele pode peticionar pedindo para que seja julgado. Se ele não fizer isso, eu entendo que o prazo não deve correr e esses processos devem ficar suspensos. Eu acho que nós estamos com um problema de conexão. Tá travando um pouquinho, mas dá para escutar a voz ainda, não tem problema não. Eu volto de novo? Mas agora tá. Não, acho que tá indo, a voz tá indo e a imagem tá acompanhando um pouquinho atrasada, mas tá indo. Pessoal, vocês estão assistindo, vocês estão sentindo alguma dificuldade? Ou tá dando minutinho, por favor. Tá bom.
chamar ela de volta. Hoje em dia, acho que nem a internet está aguentando mais o movimento que a gente está fazendo. Deixa eu ver se ela entra aqui. A doutora Maíra trazendo apontamentos muito importantes que eu acho que a gente não teve aqui antes. Então, sempre essencial. Chamando ela aqui, vamos ver se ela aceita. Aí. Voltei. Olha, tá aí um ótimo exemplo da dificuldade da videoconferência. Eu pago net, Virtua, no máximo da internet possível para o meu bairro. Eu tenho um celular com 4G e a minha internet não funciona. Então, imagina se ao invés dessa live fosse um interrogatório, né? Uma videoconferência no momento mais importante da fala. Ou no momento que uma testemunha estivesse falando e aí eu caí. E aí eu não ouvi parte da testemunha falando. Então, imagina a dificuldade, a complexidade desses acessos à internet nesse momento, né, que as pessoas foram obrigadas a se organizar para esse mundo virtual sem ter tido nenhum tempo. Porque uma coisa é a gente saber, olha, daqui a 3 meses, todo mundo tem que ter estrutura para trabalhar em casa com tudo virtualizado. Ok, tudo bem. A gente vai ter que correr atrás de um aparelho melhor, de uma internet melhor, de alguma coisa que realmente se estruture para isso, digitalizar todos os processos, enfim, ter todos os arquivos remotamente. Só que ninguém foi avisado disso, né? Ninguém se estruturou para isso. Então, algumas pessoas já tinham essa estrutura em casa, mas a enorme maioria da advocacia não. Mas nós não nos organizamos para isso, somos pegos absolutamente de surpresa. E não temos aqui, a Renata está dizendo, a nossa internet ainda não suporta essa tecnologia, não suporta. Assim, vários lugares não tem internet que funcione em tempo real, como deve ser o tempo de uma audiência. O site do TJ não funciona nem normalmente, imagina com esse ato inesperado de todo mundo tendo que acessar. Pois é. Então, assim, imagina um ato tão importante quanto um depoimento. Né? E essa questão assim, não são tempos normais, sabe? É para cumprir esse prazo, para todo mundo ter estrutura para cumprir esse prazo. Não são tempos normais mesmo. Assim, nós estamos em casa forçadamente, muitas vezes com estruturas familiares que demandam muita atenção. Assim, eu tenho um filho, por exemplo, que já me demanda full time. Imagina quem tem 3, imagina quem tem 4. Sabe? Imagina quem tem pais idosos que tem que dar conta de cuidar dos pais. Imagina quem teve o coronavírus e está lá no momento de aquelas dores no corpo, daquelas, né, do estado, né, super ruim que fica nesse momento da doença. Então, assim, não é um momento normal. Os prazos, embora todo mundo ache que o processo criminal ele demora, e todo mundo fala essa coisa prescreveu, culpa do advogado. Não é culpa do advogado. Os prazos criminais são super curtos. 2 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias. São super curtos. Nós temos prazos fatais. No susto, Quem né? não tem prazo fatal é o Ministério Público, Sim. é o juiz, né, que tem os chamados prazos impróprios. Então, o juiz pode ficar o tempo que quiser com o processo, que não acontece nada. O Ministério Público, idem. Né? Nós não. Né? Então, assim, nós temos prazos fatais. E não à toa, muitas vezes, essas demoras de um processo, você vai ver um caso grande, de repercussão, que as pessoas falam, prescreveu por conta da quantidade de recursos. Não, porque a tramitação, às vezes, entre o Ministério Público e o cartório demora dias. Para juntar uma petição, para mandar para o promotor receber, aí vai, volta para o cartório, aí o cartório junto, aí manda para o juiz, isso já foram vários dias. Né? Nós não. Né? Então, dizer que a culpa é do processo, ou dos prazos processuais, ou do advogado, é uma enorme injustiça. Mas não raro colocam isso na nossa conta. E eu me preocupo com essa lógica de que o advogado atrapalha o processo, né, de que o advogado é um óbice à realização da justiça, né, que o advogado contribui para a impunidade, que são lógicas muito ruins e errôneas, que esse momento
de isolamento e de virtualização de tudo justifique o atropelo processual e os julgamentos sem ouvir o advogado devidamente, né? Então, me preocupam as notícias, por exemplo, como eu vi recentemente, de que desde que começou a pandemia, os juízes julgaram muito mais, né? Julgaram um número muito maior de ações, porque tem um pouco de medo disso estar acontecendo, porque essa lógica não ouvir o advogado, sabe? Eu acho que eu preciso abrir a porta para o meu filho. Tudo bem. Como a doutora falou, né? Infelizmente, as pessoas esquecem que os processos são das partes. E o Poder Judiciário quer tocar do jeito que ele acha melhor. Então, a advocacia realmente é essencial. Ele vai ter que participar. Então, tudo bem? Oi. Esse é o Rafael. Oi, Rafael. Esse não... Aí imagina o que é você conseguir cumprir um prazo curto nessa lógica que é completamente diferente. É difícil. Nós não estamos em tempos normais, assim. Não estamos em tempos absolutamente difíceis. E o difícil é que, assim, a advocacia criminal, a consequência de uma defesa que não tenha sido feita como deveria ser feita, né? Com o tempo para você ouvir o seu cliente, como deve ouvir, com tempo para você olhar nos olhos, olhar documento por documento, ter acesso a tudo isso e tudo mais, é que a consequência pode ser a prisão de uma pessoa, né? E hoje em dia não dá para tirar da realidade de que hoje uma pena de prisão ela pode significar não só a perda da liberdade, mas a perda da saúde e até da própria vida. Os índices de tuberculose no sistema prisional são altíssimos, a contaminação pelo próprio coronavírus é cada vez maior. Então, hoje, assim, nós, advogados criminais, vivemos a angústia de saber que se o nosso cliente entrar lá dentro pode nunca mais sair, sabe? O número de mortes no sistema, inclusive subnotificadas, é muito alto, né? Morre-se no sistema e a causa mortes é causa natural, né? Quando na verdade muitas vezes não é. Filho, espera só um pouquinho que a mãe está trabalhando. Então, realmente assim, é uma responsabilidade muito grande. Por isso eu acho que tem que ter uma sensibilidade com esse momento para a advocacia criminal muito grande. E eu fui muito preocupada com esses atropelos, sabe? Com esses cerceamentos de defesa e com a possibilidade de, este momento, justificar determinados cerceamentos de defesa, da ampla defesa, do contraditório, que depois se cristalizam, sabe? Que a gente nunca mais vai conseguir tirar. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, de no susto ter que se adaptar ao poder da tecnologia, a gente consegue ver como que o judiciário deixou de ser humanizado e acha que todo mundo está num patamar social. Assim. Você vê que os juízes exigem que pessoas tenham equipamentos como se todos os advogados tivessem a oportunidade igual, como se a sociedade fosse igualitária. Mas a gente sabe que realmente o processo criminal é o mais humano, né? Que as pessoas... Você chega ali, é diferente quando a gente trabalha com cliente criminal, a gente sabe que é diferente. Geralmente eles te entopem de provas, te trazem coisas que não tem nada a ver com o caso, e você tem que sentar ali, tem que analisar, tem que explicar para ele o que é que está acontecendo, tem que realmente falar assim, olha, eu tô aqui para te ajudar, você tem que me contar toda a verdade, mesmo que isso seja ruim para você. Conseguiu escutar? Ficou um pouquinho sem som, você pode... Ficou um pouquinho sem som, o processo... Claro, o processo criminal é o mais humano, né? Que a gente sabe que tem que ter o contato com o cliente realmente. E às vezes no interrogatório você vê aquele olhar, você sente aquela coisa que por vídeo a gente sabe que não teria como sentir, que você consegue fazer uma pergunta mais específica, consegue ver um nervosismo, alguma coisa. E a luta pela audiência de custódia, assim, foi uma vitória muito grande. E há esse medo de quando tudo passar, o que vai ser feito? Quais as consequências dessa perda momentânea de direitos vão trazer? A gente sabe que os juízes, infelizmente, eles julgam papéis, eles não pensam no que está por trás daquele papel, e a gente vê que falta uma sensibilidade do judiciário em ter a consciência do poder que uma caneta pode ter. Então, às vezes, um julgamento, por causa de um depoimento
de policial, que muitas vezes é levado mais em consideração do que as testemunhas de defesa. Você vê que eles julgam e acham assim, julguei, condenei, essa pessoa já não é mais meu problema. O Estado que se vire para resolver. Então, realmente, assim, acho que a advocacia criminal vai ter não só dor de cabeça agora, mas dor de cabeça depois. Porque vai ser uma luta muito grande para trazer tudo à normalidade, vamos dizer assim. Sem dúvida, sem dúvida. Realmente, como eu disse, é uma advocacia que requer muita sensibilidade. Sabe? O advogado que não conseguir ter essa sensibilidade para ouvir, saber ouvir o seu cliente, não serve para ser advogado criminal, assim, definitivamente. Porque uma das coisas que a gente mais tem que saber fazer é saber ouvir, é sentir e tudo mais. E isso fica muito difícil. Imagina, nessa lógica da videoconferência, o nosso cliente tem que também ter essa estrutura, né? Então, assim, como é que eu vou conseguir falar? Eu vou ter que fazer essa também via né, celular, enfim, via computador, internet, ou me arriscar a minha saúde, a da minha família, do meu filho, minha casa. É isso que se propõe? Então, assim, eu vou ter que receber a pessoa nesse momento de momento para poder estar com ele pessoalmente, participar de uma audiência, não é razoável, né? Não é razoável. A questão, assim, há muitas audiências, há muitos julgamentos que estão acontecendo, inclusive com sustentações orais, né, dos advogados virtuais. Também é preciso ter muito, especialmente porque quando existe esse momento da sustentação oral, tudo online, ok, né, se estão todos os desembargadores ao mesmo tempo online, você consegue ter certeza de que o embargador te ouviu naquele momento. Se você grava um vídeo, manda um vídeo, você não tem nenhuma certeza de que ele te ouviu, porque pelo menos na sustentação, você podia estar vendo lá outra coisa, podia estar no celular, olhando para baixo, olhando para o teto, pensando na Marta Bezerra, mas estava ouvindo, né? Então, assim, estava ali necessariamente. E a gente também tinha aquele momento de estar ali durante o julgamento e poder dizer, pela ordem, excelência, mesmo quando não tinha sustentação oral, você pode fazer um pela ordem, você pode, né, fazer apartar alguma coisa. Então, isso é absolutamente fundamental. Eu fico muito preocupada com os julgamentos virtuais que estão acontecendo e que você não tem nem essa oportunidade do pela ordem, né? Que não tem nem a oportunidade de esclarecer alguma coisa naquele momento. O Felipe está dizendo presencialmente, mas olha, gente, não raro realmente isso acontece, mas pelo menos naquele momento, querendo ou não, eles são obrigados. Então imagina o vídeo, realmente, o vídeo gravado, eu não tenho nenhuma certeza de que vai ouvir, sabe? Nenhuma. Né? Então, pelo menos, assim, esse momento precisa acontecer dessas audiências e dessas sustentações. Eu não tenho a menor dúvida de que se a gente deixar esses julgamentos virtuais, eles vão acontecer cada vez mais e vão se cristalizar também, vão tentar evitar ao máximo. Porque já estavam acontecendo os julgamentos, né, você chegava lá no dia do julgamento no tribunal e realmente os votos já estavam todos decididos, o julgamento em ambiente que não aquele ali daquele momento, isso já acontecia muito, já é uma questão que a gente precisa já conversar e discutir, né? Então, muitas vezes eles abriam mão, né, perguntavam se o advogado abrir mão da sustentação. E era uma muito delicada, né? Porque o relator às vezes falava assim, doutora, meu voto é pela concessão da ordem. A senhora quer sustentar mesmo assim? E é sempre uma saia justa, porque ok, que ótimo que é pela concessão da ordem, mas e os outros desembargadores que vão julgar também, né? A gente não sabe naquele momento ali quais vão ser os votos deles, né? Então, já se tentava evitar de todo jeito, de toda sorte, a sustentação de um advogado, né? Pelo tempo né?
Alguém comentou aqui, já imaginou um tribunal do Júri. júri virtual? Pois é, Acho que não tem como. né? É Ninguém impossível. imagina. Assim, como você vai fazer um tribunal do júri virtual? Tem a expressão corporal que conta, sabe, tem emoção na hora que você sente, que essa coisa do advogado, assim, essa coisa meio teatral, criminal, né, essa verve do advogado criminal, ela aparece no momento da sustentação, ela é fundamental. Sim. Eu fiz recentemente uma apresentação de memoriais, né, para o STJ por e-mail e fiz o melhor que eu pude, mas não é a mesma coisa, né? Porque é um momento fundamental realmente para você poder esclarecer aquelas dúvidas, você mostrar coisas, sabe? Sim. Você vai com o seu papelzinho, com o seu memorial, o embargador está lá, ele está lendo, enquanto recebe o advogado, é outra coisa. Elas têm que ser, assim, absolutamente respeitados no âmbito do processo, sob pena de se cometer muitas injustiças. Então, eu estou bem preocupada com o momento, com os atropelos, com as dificuldades. Os advogados estão tendo muita dificuldade de contato com os presos, saber notícias. Um problema gravíssimo que está acontecendo no momento. Os advogados não conseguem ter acesso ao laudo médico do preso para poder, por exemplo, pedir prisão domiciliar em caso de suspeita de contaminação do coronavírus. Então, isso é um problema do momento e gravíssimo. A própria Defensoria Pública acabou de fazer uma bela... Porque a própria Defensoria também está tendo dificuldade nesse tipo de acesso a essa informação. Nós não conseguimos o laudo médico para testar os problemas de saúde do preso. E sem esse laudo médico, não é possível fazer os pedidos judiciais, por exemplo, de prisão ou de qualquer outro benefício. Então, dificuldade generalizada, sempre houve funcionamento nas execuções penais, sempre houve dificuldade de acesso a preso. Isso não é novidade na advocacia criminal. O que acontece é que agora está tudo ainda pior e ainda mais difícil. Banalizar determinadas questões e depois nunca mais voltaremos ao estado anterior. O que me preocupa bastante também, a doutora tá comigo na Comissão de Proteção de Dados e Privacidade, eu fico pensando muito nos processos sigilosos, porque, infelizmente, a gente tem uma segurança de internet das coisas muito baixa. Então, assim, quem me garante que o site, que a tecnologia que o Poder Judiciário disponibiliza vai permitir que os meus clientes tenham essa proteção do sigilo, do menor, para que não tenham seus documentos violados. Então, assim, eu acho que o tribunal, o Poder Judiciário, está jogando muito para os advogados e está esquecendo da parte dele, que realmente é fornecer um site seguro, um site que não caia, que a gente consiga abrir o processo eletrônico, que é o mínimo do mínimo. E, assim, eu acho que, como sempre, a advocacia é o primeiro que sofre. Nós somos a primeira classe a sofrer, sempre falam que é culpa da gente, mas como eu falei com um outro convidado que eu esqueci, aqui também no Prerrogativas, a gente tem que ser chato. A advocacia é chata, a gente tem que ser chato, a gente tem que falar sem parar, a gente tem que ficar batendo o pé, tem que peticionar, tem que cobrar CNJ, porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer? A OAB está aí para isso, encher o saco. Não, sem dúvida é nosso papel, é nosso trabalho. Obrigada, filho. Ele me trouxe um monte de chocolate. Só chocolate salva nesse momento. Realmente é nosso trabalho, é nosso papel. Isso sempre foi uma característica da advocacia criminal. Que bom ver a OAB engajada também na defesa dessas prerrogativas, porque realmente, especialmente a área criminal, especialmente a área da execução penal, ela sempre foi vista meio como um patinho feio, assim, sabe? Do próprio tribunal. Com uma série de problemas. Já é impensável nós termos no Rio de Janeiro uma única vara de execução penal. Com uma quantidade, mais de 50 mil presos, uma única vara de execução penal e presos prisionais fora da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos unidades, por exemplo, no Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes,
Itaperuna, toda a região norte fluminense, que hoje em dia, se acontecer uma reunião numa unidade em Itaperuna, o juiz fiscalizador da vara de execução penal, ele vai demorar, num horário de trânsito, 6 horas para chegar no norte fluminense. Assim, é inadmissível não haver ali uma vara de execução penal próxima daquela unidade prisional. Na verdade, é um problema que o Tribunal de Justiça nunca resolveu por conta dessa lógica aí de que a execução penal ela é aquilo que gosta, de modo geral, as pessoas gostam de colocar debaixo do tapete, sabe? Como se fosse resolver dessa forma. O impacto disso, dessa lógica, mentalidade de que deixa o preso preso, é absolutamente perversa no momento de coronavírus. Porque essa lógica... filhote, um minutinho só, deixa só uma terminar aqui. Nessa lógica do coronavírus é absolutamente perversa, porque quem pensa que deixando o preso nós vamos conseguir evitar a contaminação por coronavírus nas unidades prisionais e fora das unidades prisionais. Primeiro porque não existe prisão perpétua no Brasil e nem vai existir mesmo no período de coronavírus. Então, não é possível, olha, os presos que lá estão vão ter que ficar lá. Se ele tiver prazo para livramento condicional, para liberdade total, se ele já tiver cumprido a pena dele, ele vai sair de uma unidade em que ele está. Além disso, os agentes penitenciários saem das prisões todos os dias. Então, necessariamente, eles podem também ser transmissores do vírus que está na unidade prisional. Né? Agentes, profissionais de saúde, profissionais de psicologia, de todas as áreas. Além disso, o pessoal falou que travou aqui, mas para mim tá tranquilo. Tá travando um pouquinho, né? Mas eu acho que pra além mim disso, engana-se quem acha. Para mim, engana-se quem pensa que esses presos, por exemplo, é o contrário. Pense que esses presos, eles já têm, de modo geral, nutrição mais baixa, problemas de saúde maiores, né? Não raro sofrem de problemas como tuberculose, outros problemas respiratórios, o que significa dizer que se contraírem o coronavírus, a probabilidade de precisarem do Sistema Único de Saúde é gigantesca. E a responsabilidade pela saúde do preso é do Estado. Então, o preso que hoje for diagnosticado com o coronavírus não vai poder morrer na cadeia como se pensa. Ele vai para uma unidade prisional, uma unidade de saúde do Sistema Único de Saúde. Vai, em tese, porque a gente sabe que os agentes penitenciários demoram muito para levar para o Sistema Único mesmo quando chamados, né? Então existe uma resistência muito grande e, de geral, não se acredita na palavra do preso, não à toa há mulheres que têm filhos da cela. Gente, o Rafael está impossível. Tem mulheres que têm filhos porque chamaram às vezes os agentes penitenciários se recusam a. E aí, nessa situação, vai acontecer igual com o coronavírus. Ele vai dizer, olha, estou com sintomas. Não deve estar. Estou com sintomas, deve estar. Então, quando ele for, provavelmente já pode estar, inclusive, com um estado muito grave e nação, num cenário que nós não temos leitos, não temos Doutora Maíra. Eu vi aqui o José Guilherme me perguntou se respondemos as perguntas. Sim, porque na verdade o José Guilherme fez mais comentários. É porque eu estava aguardando o José Eduardo para o final, porque eu não queria interromper a sua fala, que estava muito boa. É só um pouquinho de paciência. Ele perguntou assim, qual a sua perspectiva e sugestões aos advogados de como procederem na sua atuação e no respeito às prerrogativas?
Um minutinho só. Ida, você consegue me dar um minuto? Eu Claro. preciso ligar a televisão pro meu filho. Porque senão eu não consigo conversar com você. Tá bom. Vem cá, Rafa. Rafael, vem. Tá vendo, gente? Maternidade é isso aí. Isso é. Eu vou levar vocês juntos enquanto eu vou ligando. Isso daqui é para vocês verem que é super fácil, entendeu? Advogar no período de isolamento. É super fácil cumprir os prazos processuais, super fácil fazer os peticionamentos, fazer petição, né? Enfim, pensar tese, assim, está num momento super normal. Eu recebi uma mensagem de uma menina outro dia, uma advogada, dizendo, doutora, eu não tenho nenhuma condição de cumprir esses prazos. Opa, peraí. Travou? Agora deu uma travadinha na imagem. Agora foi de vez. Aí voltou. Só não tô escutando o som. Tá. O que foi? Dizendo, olha, eu não tenho nenhuma condição. Então, realmente é impossível Doutora, tá bem. cumprir. Eu falei, olha, super te entendo, porque eu tenho um só e já tá super difícil. Imagina com 3. Acho que agora tá instável, mas o som tá. Deixa eu sair e fluindo. entrar de novo, Agora peraí. voltou. Tá. Tá vendo, gente? Por isso que as prerrogativas da mulher advogada foram alvo das lives de março. Um pouquinho mais complicado. Gente, eu peço paciência, eu leio o que vocês falam, mas é porque às vezes a doutora Maíra tá tão empolgada falando que eu não tenho como cortar a fala dela. Eu vou passar para depois. Porque aí, senão, vai ser uma live para ela transmitir conhecimento, né? Tenho certeza que vocês compreendem e outras lives já tiveram experiências boas comigo. Convidei ela de novo aqui. Ver se agora dá uma melhorada. Filho, eu vou precisar que você me ajude. Voltei. Voltou. Vamos tentar ver se eu consigo responder as perguntas, então. Você quer me fazer? Ele perguntou, pediu dicas para como se comportar. Deixa eu tentar achar de volta aqui a pergunta dele. Como se perguntar diante... aqui. Qual a sua perspectiva e sugestões aos advogados de como procederem na sua atuação e no respeito às prerrogativas? Olha, eu considero absolutamente fundamental que os advogados, primeiro, conheçam, porque só quem conhece de fato as suas prerrogativas pode fazer as solicitações devidas para os juízes, né, no momento da audiência. Uhum. Ela tinha me avisado antes que a internet dela estava um pouquinho ruim, mas a doutora Maíra é tão importante, a fala dela é tão necessária nesse momento que a gente tentou fazer mesmo com a internet ruim, mas vale a pena. Eu acho que vocês estão vendo isso, que vale a pena ficar entre sai, entre sai. Peço que vocês façam perguntas, quem mais tiver, porque a gente tem só 10 minutos. Então, é isso aí. Tô convidando ela de novo aqui. Acho que agora eu tinha caído de vez. Gente, essa internet tá um horror, assim, eu falei pra você, né, antes. Falou. Eu avisei o pessoal que você Eu tinha falei, me olha, avisado. dá pra fazer por Zoom, porque por Zoom cai menos. Mas assim, não sei por que no Instagram essa hora tá impossível, eu não sei mais o que fazer. Pico, é porque é o pico das lives, Já entendeu? tentei Tá todo mudar a mundo fazendo internet, já live. botei em 4G, enfim. Bom, eu dizia, qual a dica para os advogados, né, das suas prerrogativas? Primeiro, é preciso conhecer as suas prerrogativas, né? Só sabe pedir quem sabe o direito que tem. Então, regra número 1 é conhecer de verdade as suas prerrogativas, os seus direitos profissionais. Segundo, realmente conseguir ter a sensibilidade de, sem agressão, sem insulto, sabe? Sem perder a razão.
saber reivindicar os seus direitos com altivez no momento lá da audiência, fazendo consignar o que tiver que ser consignado, fazendo, né, solicitando até ajuda, o auxílio da comissão de prerrogativas, se for um caso mais grave. Mas, assim, a regra número 1 é conhecer os seus direitos. E depois saber lidar com sensibilidade com aquela situação ali, de novo, sem se alterar e sem perder a razão, né? Então, mais vale você manter, né, um determinado tom de voz, que seja firme, que seja, né, sério, mas que não extrapole, né, que não xingue, tudo mais, mas que faça ali manter os seus direitos. Isso faz, sem dúvida alguma, muita diferença. E de modo geral, posso dizer que de modo geral, salvo raras exceções, os juízes respeitam aqueles que eles percebem que conhecem seus direitos e que estão, né, pleiteando com respaldo para isso. É muito bacana quando você mostra esse conhecimento e fala ali na hora. Muitas vezes o juiz fica, às vezes, até um pouco desconcertado e acolhe a reivindicação do advogado, porque percebe que o advogado sabe do que está falando, né? Então, o advogada, evidentemente. Então, eu acho que o número 1 é saber conhecer, o número 2 saber dizer isso sem perder a razão. E um outro comentário que ele fez também, que eu até concordo, porque eu sou natural de Santo Antônio de Pádua, perto de Itaperuna, 1 hora de Campos, e a gente vê essa carência da advocacia criminal, porque quando tem que ter uma audiência de custódia, a gente vai para Campos. Aí quando tem que ter alguma coisa, tem que vir aqui na VEP na capital, que eles nunca atendem o telefone, nunca respondem e-mail. Então, realmente, tem que deixar de ficar centralizado na capital as execuções penais. E eu acho que isso é uma luta, infelizmente, que deve ser postergada, porque a gente tem algo iminente agora que é mais difícil de contornar e que, posteriormente à pandemia, a gente pode tentar lutar por isso sem problema algum. Isso olha, durante todo o tempo que eu fui presidente do Conselho Penitenciário, eu tentei uma nova vara de execuções penais no interior do estado do Rio de Janeiro, fiz inúmeros requerimentos e nunca consegui. Mas eu acho que isso é uma pauta que tem que voltar e, de repente, na lógica de água mole em pedra dura, né? Quem sabe a gente consegue. Na época, eu fiz uma pesquisa de todos os estados do Brasil. E, salvo engano, os únicos estados que não tinham mais de uma vara de execução penal eram o Rio de Janeiro e o Acre. Só que o Acre tinha um número de presos muito menor do que o do Rio de Janeiro, né? E em termos de território também não fazia diferença, não justificava de fato haver mais de uma vara de execução penal, o que não é o caso no Rio de Janeiro. Eu acho que isso é uma pauta urgente que a gente precisa cuidar. Um advogado perguntou como fundamentar, essa eu li, como fundamentar um pedido dizendo que é inviável a realização da videoconferência. A própria resolução do CNJ, as resoluções do CNJ que tratam desse tema, 314 é uma delas, né, 318, se não me engano, a outra, elas trazem essa previsão de o advogado justificar a impossibilidade de cumprimento, seja de um prazo, seja de uma videoconferência. Então, sim, eu acho que é perfeitamente possível, com base nas próprias resoluções do CNJ, justificar a impossibilidade por essas situações todas que eu falei com vocês. Esse meu colega que eu mencionei, por exemplo, que tinha um prazo agora em curso na Justiça Federal, ele justificou a impossibilidade de cumprir o prazo, pediu a suspensão dos autos enquanto estiver nesse momento de coronavírus, porque precisava ter contato presencial com seu cliente, ter acesso a uma série de documentos sigilosos que precisariam ser entregues originais, que precisariam ser entregues de preferência pessoalmente, com a responsabilidade do advogado de receber aquela documentação e que isso seria absolutamente inviável nesse momento de pandemia. Imaginem se o advogado precisa ter acesso a essa documentação original e é uma documentação sigilosa, imagina se o cliente manda pelos correios lá do Espírito Santo para cá e isso é extraviado, né? A responsabilidade é de quem? Como restabelecer esses documentos, alguns documentos impossíveis de serem, né, restituídos. Então, isso é uma impossibilidade prática, evidente, de se cumprir um prazo de resposta à acusação, que é o momento em que a gente,
alega, né, toda essa versão defensiva, junta documentos e faz uma série de pedidos que precisam, muitas vezes junta laudos, né? Quantas vezes nós não juntamos laudos, perícias? Muitas vezes é impossível. Nesse momento, como é que vamos realizar uma perícia? Uma perícia no local do crime, uma perícia num documento, ou perícia que for, nesse momento de pandemia? É impossível. Então, há uma série de motivos que especificamente na advocacia criminal justificam, sem dúvida alguma, essa dilação de prazo, essa suspensão do processo enquanto os autos estiverem nessa situação. Então, eu entendo que pode fazer o pedido nos autos, eletronicamente, com base na própria resolução do CNJ. O que eu ressalto, que eu já falei aqui antes, é que justamente a dificuldade pode ser a do advogado que não tem recurso sequer para fazer esse peticionamento eletrônico. Nós não podemos esquecer que a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, hoje, cumpre do próprio Poder Judiciário, que é de fornecer estrutura para peticionamento eletrônico de todos os advogados. A lei obrigaria os próprios tribunais de justiça a disponibilizarem essa estrutura. Hoje, quem disponibiliza essa estrutura com computador, com peticionamento eletrônico, e quem já foi a uma sala dessa sabe que vivem lotadas, né? As salas da OAB vivem lotadas com os advogados pelos mais variados motivos, porque esse sistema não funciona, porque o computador tal, porque a internet não funciona, enfim, por vários motivos, porque é idoso, não sabe mexer. As salas vivem lotadas e, neste momento, as salas estão fechadas por determinação do governo do estado, que fez um decreto que impossibilita que esses lugares fiquem abertos. Então, a OAB tem que respeitar, né? O momento é muito incomum. Se os advogados não conseguem ter acesso a esses locais de peticionamento eletrônico, como eles vão fazer a petição para dizer que não podem cumprir? Mas os advogados que estão aqui na live, que provavelmente têm, né, o acesso à internet e que vão conseguir, eu digo, é possível fazer esse pedido com base na própria resolução do CNJ. Entendi. Doutor, infelizmente a gente tem 3 minutos para acabar a live, porque senão o Instagram corta ela e não tem nem como despedir direito. Então, assim, uma mensagem final que você gostaria de deixar para quem está assistindo. Bom, a mensagem final. Primeiro é que realmente a gente consiga manter a advocacia unida nesse momento. Há um livro que eu recomendo que leiam, chamado Criminalista, que tem uma passagem, que é de um autor chamado Vinícius Bittencourt, que tem uma passagem que ele vira e fala assim, criminalistas, classe unida, nunca vi classe mais desunida, exceto a dos ladrões. É uma pena, mas infelizmente, muitas vezes a advocacia criminal está muito desunida e isso prejudica a nossa defesa. Então eu pediria que nesse momento, mais do que nunca, nós estejamos unidos para a reivindicação dos nossos direitos, para a reivindicação das nossas prerrogativas, para que a gente consiga fazer valer a nossa força, a da defesa, da ampla defesa, do contraditório e, enfim, que a gente não deixe que essa pandemia piore ainda mais as nossas prerrogativas, de respeito às nossas prerrogativas que já existiam antes. Muito obrigada pela sua atenção. Peço desculpas pelas interrupções, pelo filho correndo, pela internet caindo, mas foi um prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo, doutora. Foi um prazer imenso recebê-la aqui. Tenho certeza que a gente vai conseguir te chamar de novo aqui para o Prerrogativas. O pessoal está pedindo até mais, mas infelizmente a gente não pode fazer outra hora. E é um orgulho para a gente ter a doutora como colega na profissão e que vamos acompanhar seu trabalho maravilhoso por muito tempo ainda. Tá obrigada. Bom, obrigada. Para repetir o nome do livro é O Criminalista. O nome do autor chama-se Vinícius Bittencourt. E ele conta vários casos criminais, é uma delícia para quem gosta da advocacia criminal, só que está esgotado, só encontra em sebo. Quem sabe numa próxima live a gente faz uma conversa aí sobre casos criminais e sobre literatura, que eu acho que fica mais leve. Com certeza. Na próxima a gente convida, já. Boa noite, doutor. Tchauzinho. Tchau.